Olá, bem-vindo à nossa aula 9 das mini aulas de abordagens positivas em sala de aula. E hoje a gente vai falar sobre apego seguro, que é um tema muito bacana para crianças pequenas de 0 a 3 anos e também para as crianças que são um pouquinho maiores. Acho que vocês vão gostar bastante. Então, deixa eu compartilhar com vocês o nosso encontro de hoje. Então, a gente vai falar sobre os nossos combinados, vai ter uma atividade de aquecimento, uma dinâmica e um encerramento. Bom, os combinados para nossa aula ser divertida, segura e eficiente são: para ser divertida, a gente vai trabalhar com visual, imagem, vídeo. Para que ela seja divertida, a gente vai participar. Então, a gente não pode ter medo de errar. Para ela ser segura, a gente vai ter um planejamento e vai ter uma rotina estabelecida. E aí eu peço que você assista essa aula em um ambiente calmo e sem muita distração. Para ela ser eficiente, as pessoas que estão assistindo ao vivo, o microfone no mudo. E para todo mundo, para tornar um ambiente eficiente, uma aula eficiente, que vocês consigam implantar os ensinamentos na sua realidade e medir os resultados também. Bom, o aquecimento de hoje é o seguinte, chama O Mundo da Criança. Eu quero que você se apresente como se você fosse uma criança da sua sala, certo? Então, você pode fazer aí no seu caderno, fazer essa anotação, esse pequeno parágrafo dessa apresentação. Então, eu coloquei um nome fictício aqui, porque essa aula é gravada, né? Então, eu coloquei assim: meu nome é Maria, eu tenho 5 anos e eu adoro mostrar meu irmãozinho para todo mundo. Eu gosto de cantar, dançar e eu gosto de desenhar borboletas também. Então, pense em uma criança da sua sala de aula que você conhece bastante, os gostos, enfim, do que essa criança se interessa. Escreve esse pequeno parágrafo como se você fosse ela se apresentando para o mundo. Certo? Conseguiu? Perfeito. Agora eu tenho uma pergunta para a gente refletir juntos. Como você se apresentaria se fosse a criança que você tivesse mais dificuldade de se conectar? O que você colocaria nessa apresentação? Você sabe os interesses dessa criança? Você sabe do que ela gosta? Você tem algumas hipóteses de como ela vê esse mundo? É uma pergunta para a gente refletir um pouco, para a gente tentar entender como essas crianças enxergam o mundo, como elas se veem dentro desse mundo. Então, tira um tempinho também para pensar sobre essa pergunta e pensar sobre essa apresentação da criança que você tem mais dificuldade em se conectar. Pensou? Já escreveu? Perfeito. E com essa sensação de conexão, com esse pensamento sobre conexão, é que a gente vai partir para a nossa dinâmica de hoje. E a dinâmica de hoje é baseada num experimento que chama Still Face, ou cara inexpressiva, acho que é essa a tradução em português. E esse experimento fala sobre a conexão entre a mãe e o bebê. E nesse caso a gente vai colocar entre o cuidador, entre o professor e a criança pequena, certo? Então, você pode reproduzir essa dinâmica com outro adulto, né? Para você conseguir sentir na pele como é ser a criança e como é ser o adulto. Mas agora, nesse momento, a gente vai fazer o seguinte: eu vou ser o professor ou a mãe desse bebê, e você vai ser um bebê, certo? De mais ou menos uns 5 meses. E a gente vai brincar de picabu, certo? Então, eu quero que você brinque um pouquinho comigo. Vamos lá? Achou! Achou! Olha lá! O que é aquilo? Você consegue ver? Tá bem no seu nariz. Peguei o seu nariz! É! Achou! Achou! Muito bem! Agora a gente vai mudar essa brincadeira. Então você é o bebê e eu continuo sendo a mãe ou a professora. E eu quero que você tente interagir comigo. Tente brincar comigo. Tudo bem? Vamos tentar.
Ok. Tendo a experiência desses dois momentos, do adulto brincando com você e do adulto não respondendo ao que você necessita, o que você quer durante aquela brincadeira. Eu tenho algumas perguntinhas. O que você estava pensando? O que você estava sentindo como criança? Qual resposta que você queria do adulto? Qual resposta você queria de mim? Qual resposta te satisfaria? E o que você estava decidindo sobre você, os outros e o mundo à sua volta? Pausa esse vídeo, pensa sobre essas questões, já que esse vídeo é gravado, você também pode voltar um pouquinho e vivenciar de novo essa experiência. E daqui a pouco a gente conversa. Conseguiu pensar sobre aquelas perguntinhas? Perfeito. Agora eu vou explicar como que funciona essa dinâmica e eu quero que você reproduza com algum outro adulto que mora com você, que você tenha contato, e aí vocês vão fazer o oposto. Você vai ser o adulto e essa outra pessoa que está com você vai fazer o papel da criança, desse bebê ou dessa criança bem pequena. Enquanto o adulto, vocês vão ficar então o primeiro minuto brincando juntos e se divertindo. E após 1 minuto, esse adulto vai fazer uma cara inexpressiva. Não é irritado, não é cara de bravo, é uma cara fria. Sem nenhuma expressão, uma cara neutra. Você vai ficar assim por 1 minuto. E aí você vai fazer essa reflexão de novo. E aí, como adulto, eu quero que você pense. O que você estava pensando? O que você estava sentindo? O que você viu essa criança fazer durante a tentativa aí de chamar sua atenção, de voltar sua atenção para ela? O que você teve que fazer internamente para não reagir aos pedidos de atenção dessa criança? E o que você estava decidindo? Pausa esse vídeo, chama um adulto que está perto de você, chama uma pessoa que mora com você, enfim, que possa fazer essa dinâmica e repita ela com esse adulto. Faça essa reflexão e aí depois a gente volta aqui e continua com essa aula. Certo? Agora eu quero mostrar o experimento real, né, que a gente apresentou aqui para vocês, essa dinâmica. Então, eu trouxe um vídeo desse experimento, com o autor desse experimento, né, o cientista que fez esse experimento. E a gente vai assistir esse vídeo para entender um pouquinho mais do que ele se trata e como que ele funcionou na prática. Ele tem a legenda em português, mas o áudio está em inglês. Vamos lá. Quem fez essa tradução foi a Fernanda Lee e o canal dela é Filosofia Positiva Oficial. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm my good girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that
screechy sound at the mother. Like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. O que você entende com esse vídeo? Quais são as reflexões que vêm na sua mente, na sua cabeça? O que você reflete quando você assiste o vídeo, experimenta essa atividade, vivencia essa dinâmica? O que você pensa? Eu sinto que muitas vezes a gente e eu também me coloco nessa, né? A gente não dá conta do quão poderoso são as conexões que a gente faz em sala de aula. E o quão importante a gente estar presente não só de corpo para garantir segurança, enfim, mas também de alma ali, né? Que a gente esteja presente com a criança e brincando, interagindo, e não apenas tendo certeza que ninguém está se machucando, né? A importância dessa conexão com a criança, a importância de estar ali, se fazer presente. Para mim, essa é a coisa que eu tiro mais dessa dinâmica e desse experimento. E você? O que você tira? Se você está assistindo, você pode escrever lá no grupo e contar para a gente o que você pensa durante essa dinâmica, esse experimento. Quais são as conclusões que você tira? Tudo bem? E aí, a partir dessa dinâmica, eu queria trazer para vocês sobre o ciclo do apego. E quem traz isso é a Penny Davis, que traz esse ciclo, né, formado. E ela conta um pouco de como esse processo do apego se dá, tanto do apego seguro, quanto do apego inseguro. Então, acontece da seguinte forma. Se eu tenho um bebê, uma criança muito pequena, que tem uma necessidade, digamos, de comer, né? Ela tem essa necessidade de comida. Quando ela sente essa necessidade, ela passa por um estresse. Então, ela vai chorar, ela vai fazer algo para tentar chamar a atenção daquele adulto que está ali, para que a necessidade dela seja resolvida, né? Atendida. E quando essa necessidade é atendida, então quando o adulto vai lá dar comida, ou quando o adulto vai lá e, enfim, troca a fralda, quando o adulto vai lá e atende essa necessidade, a criança passa por um relaxamento. Ufa! E aí, como vocês sabem, uma criança muito pequena vai passar por várias necessidades, né? E a criança pequena depende do adulto para sua sobrevivência. Então, é essa forma que ela entende que ela vai sobreviver, né? E ela passando por esse ciclo, ela entende que toda vez que ela tem uma necessidade, ela será atendida. E ela se sente segura com aqueles cuidadores. Por outro lado, quando essa necessidade não é atendida, causa um estresse emocional. Ou seja, essa criança não se sente segura dentro daquele ambiente. Ou seja, vai ter uma falta de conexão. E essa falta de conexão pode afetar o desenvolvimento e a capacidade dela de aprender dentro da sala de aula e também fora da sala de aula. Então, olha que importante a gente ter noção desse ciclo do apego, do seguro e do inseguro, de entender que
todo o cuidado feito com essa criança durante os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento dela, para esse desenvolvimento desse cérebro, para o desenvolvimento das habilidades que essa criança vai ter dentro de sala de aula e também fora de sala de aula. Então, eu trouxe aqui a referência para vocês, se alguém quiser pesquisar mais sobre o ciclo do apego. E aí, a partir dessa reflexão, tanto do ciclo do apego quanto do experimento da carência expressiva, eu quero que vocês reflitam comigo o quão importante é a conexão com a criança. E em quais momentos essa conexão pode ser trabalhada em sua sala de aula. E o que você pode fazer para reestabelecer conexões que às vezes se tornam perdidas. Eu estava conversando com uma das alunas que fizeram a primeira turma do Classe Positiva, e a gente sente muito esse peso, né, de ter que se conectar com todo mundo, enfim, de criar conexões. E não é isso que eu estou falando, né? A gente também, nosso santo não precisa bater com todo mundo, né? Mas acima de tudo a gente respeita todo mundo em sala de aula, a gente trabalha com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, enfim. Mas em alguns momentos isso não significa também desistir daquela criança, né? Tipo, não consigo, então acabou. A gente, como educador, busca as estratégias e ferramentas para restabelecer essa conexão, que muitas vezes foi perdida, né? E aqui a gente coloca sobre conexão, mas também pode ser apego. E como que a gente pode criar isso dentro da nossa sala de aula? Quais espaços, quais momentos? Muitas vezes eu vejo em momentos de brincadeira mais livre como uma ótima oportunidade de você chegar mais perto daquela criança que você não está conseguindo se conectar muito, conversar, trocar uma ideia, brincar junto. Esses são os momentos da gente reestabelecer aquela conexão e criar um ambiente seguro para que aquela criança aprenda e se desenvolva. E como sugestão, eu trouxe um livro aqui que eu estou lendo, ainda não terminei, chama O Garoto que Foi Criado como Cachorro, de Bruce Perry. Ele é um psiquiatra que fala muito sobre trauma e como esse trauma acontece na infância e quais são as consequências desses traumas na infância. E é muito interessante ler o livro e ver a importância desse cuidado inicial nos primeiros anos de vida de uma criança. A importância disso para o desenvolvimento dela como um todo, sabe? E da inserção dela também no meio que ela vive. É um livro gostoso de ler. Ele traz um pouco de teoria, sim, então não são apenas os casos que o Dr. Bruce Perry tratou, ele também traz um embasamento teórico, e eu acho que vai agregar muito para vocês nessa discussão sobre traumas e como trabalhar com crianças com traumas e entender, né, como isso se dá dentro da nossa sala de aula e as consequências disso para a gente como professor. E eu postei também no grupo do Telegram desse mesmo autor, Bruce Perry, uma lista com 3 R's do que a gente tem que levar em consideração quando a gente tem uma criança com trauma, com apego inseguro dentro da sala de aula. O que a gente pode fazer para trabalhar essa segurança, para trazer esse conforto maior para ela, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini aula e eu vejo vocês sexta que vem. Tchau, tchau!